Augusto Cury, o colecionador de lágrimas, Holocausto Nunca Mais, capítulo 3. A caça de doentes mentais. 5 de dezembro de 1939. A neve caía ininterruptamente, embranquecendo casas, ruas, carros e até animais. No asilo de Adama, o vento frio sibilava, roçando a pele e maltratando os doentes mentais mal agasalhados, obrigando-os a contrair e curvar o corpo enquanto caminhavam. Os Merkel cuidavam generosamente do asilo. À noite, se recolhiam ao seu aposento dentro da instituição, pequeno, mas confortável, constituído de uma sala, 2 quartos e um banheiro. O isolamento térmico, como em todo o asilo, era péssimo. Os Merkel tinham acabado de jantar uma porção de repolho refogado, 2 ovos repartidos para 4 pessoas, algumas fatias de queijo e um pão guardado a contragosto do almoço para aliviar a incansável fome noturna. À mesa estava Günther Merkel, de 73 anos, sua esposa Ana, de 70 anos, Rodolfo, de 35 anos, o filho, caçula, que não se casara. Também havia um estranho de origem judia, um protegido, abalado pelo frio e mais ainda pela insegurança. Fora encontrado havia 1 hora e estava faminto, fadigado e tremendo de frio. Não tivera tempo ainda para um diálogo aberto com seus anfitriões. Precisava se aquecer, pois fazia 9 graus. Se não tivesse sido recolhido ao asilo, não sobreviveria. Os Merkel eram sobremaneira altruístas, a ponto de dividirem a raça que recebiam do Estado com alguns dos doentes mentais mais debilitados da casa. O estranho olhava para os membros da família que o acolherá, percebia que tinha bem pouco, não entendiam por que havia se arriscado a resgatá-lo. Eram tempos difíceis. A Polônia, poucos meses antes, fora invadida pela Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começava a se desdobrar. Desconfiança, medo, carestia, fome eram esperados dia e noite. Ainda mais naquele depósito de seres humanos portadores de doenças mentais. Rodolfo ia sozinho, olhava fixamente para o garfo, personificava-o e com ele dialogava e dizia: "Cuidado, amigo. Dou-lhe o direito de entrar na minha boca, mas não me machuque." "Rodolfo, fique quieto", expressou Günther. "Deixe-o se divertir", interviu Ana, sempre paciente. Rodolfo se envolvia com seus delírios. Depois de personificar o garfo, fazia gestos bizarros, batendo na testa para tentar afoguetar os fantasmas da sua cabeça. De súbito, punhava-se de pé e gesticulava contra esses miseráveis que queriam dominá-lo. Constrangida, a mãe tentou explicar os comportamentos do seu filho para o espantado judeu. Rodolfo sempre foi um bom menino, aplicado estudante. Tornou-se professor e se destacou numa escola secundária, mas era intrépido, não tinha papas na língua. Hitler, que nunca amou a educação e sempre teve um pé atrás com os professores, demitiu muitos deles, considerados suspeitos, de esquerda. Rodolfo foi um deles. Sentindo-se excluído e abatido, um dia da sua mente se desorganizou e ele começou a falar coisas desconexas. Ama era de uma inteligência notável. Antes de se aposentar, foram pesquisadores de biologia e professora universitária. Günther havia sido funcionário público. No momento em que ela explicava as reações de Rodolfo, este olhava para o judeu, dava uma risada sutil e fazia sinais de que sua mãe estava doida, que não sabia de nada do que acontecia na Alemanha. O hóspede se descontraiu e deu um sorriso contido. De repente, Rodolfo soltou esta frase: "Numa guerra não há vencedores, há menos perdedores. Só as moscas vencem. Morte às moscas." "Bravo, Rodolfo, bravo", aplaudiu o estranho, que pensou que o psicótico fosse mais esperto que ele. Mas curioso, em seguida perguntou: "Se os judeus são caçados sem piedade pelas ruas e casas, por que vocês me acolheram?" Ana deu um intenso suspiro e, enquanto o ar adentrava-lhe os pulmões,
Ela penetrava nos olhos de seu marido, que lhe deu sutilmente permissão para falar. Anos antes das primeiras crises, Rodolfo era reservado e de poucos amigos, mas havia entre eles alguns da sua raça. Rodolfo fez novamente movimentos com as mãos e face para o estranho, mas dessa vez valorizava as ideias de sua mãe. Hitler prendeu os judeus que eram amigos de meu filho. Abalado com essa intensa e violenta perseguição, ele começou a fazer críticas na sala de aula e na sala de professores à política nazista. Foram esses comportamentos que o levaram a perder a licença de professor. Afastado, deprimiu-se, o que precipitou sua doença mental, afirmou Gunther. E para não abandoná-los neste asilo, há 3 anos começamos a dirigi-lo. Só Gunther recebe salário e muito magro. O governo está nos abandonando. Rodolfo passou a ter delírios de grandeza e nesses delírios tentava libertar seus amigos judeus. Em seu imaginário se dizia um grande oficial do Führer, mas não se sabia se o fazia porque ironizava o grande líder da Alemanha ou porque acreditava sê-lo. De repente, ao ouvir as palavras da mãe, pôs-se de pé, fez um sinal de saudação nazista e clamou: Heil Hitler! O estranho se assustou com a sua reação. Em seguida, Rodolfo bateu continência várias vezes e pronunciou ainda mais alto: Heil Hitler! Sou um general de Führer. Matem as moscas! Viva os judeus! O hóspede, mais uma vez, não se conteve, deixando escapar uma risada, porque traduziu a expressão como uma sutil piada. Rodolfo, cale-se, interviu o pai. Não coloque nossa vida em risco. Não o perturbe, Gunther. Ninguém dá importância a ele. Que grite por nós e por todo este abrigo. Expressou entristecida Ana. Não. É melhor que Rodolfo silencie, falou o judeu. E acrescentou: Hitler não apenas é o carrasco dos judeus, mas... De repente interrompeu sua própria fala. Fez uma pausa e mostrou uma expressão de apreensão. Ana, ansiosa, perguntou: Mas o quê? Quem? Mas o Führer persegue. Em vez de responder para a doce mulher, o estranho olhou para o Rodolfo e disse, pausadamente: Os alemães desprotegidos. Os alemães? Falou espantada e incrédula. Gunther me deixou com a cabeça discordando do forasteiro. Absurdo! Espere! Em que ano e mês nós estamos? Os Merkels se entrolharam, acharam que o judeu estava confuso, sem orientação, espaço-temporal, como a maioria dos doentes mentais do asilo. Talvez tivesse ficado mentalmente abalado pela perseguição que sofrera. Gunther lhe respondeu irritado: Todos sabem que estamos em dezembro de 1939. O forasteiro gelou, mas agora não de fora para dentro, e sim da alma para o corpo. Tomado por uma visível inquietude, com a testa franzida, ataque cardíaco e com as mãos sobre as faces por um instante, interrompeu a respiração. Os Merkels não entenderam a sua reação. Parecia entrar em colapso diante de um predador prestes a devorá-lo. Sem fluidez na fala, indagou: Não é possível. Como vocês ainda não foram invadidos? Por quem? Perguntou Ana. Pelos nazistas. Por que invadidos? Somos alemães, dirigimos uma instituição alemã e que cuida de alemães. Por que seríamos invadidos pelos nazistas? Disse Gunther rispidamente. Rodolfo, enquanto a conversa se desenrolava, parecia distraído com seu bizarro comportamento. O estranho engoliu saliva, não queria dar-lhes as mais tristes notícias de sua vida. Calou-se, mas Ana sentiu algo no ar. Seria o hóspede um perturbado mental ou guardava alguns importantes segredos? Ela, aflita, insistiu para ter plena liberdade de falar, mesmo na frente de Rodolfo. Era assim que se relacionava, aberta e francamente. Hitler, em seu livro Mein Kampf, dera uma fonte em indicação de como lidaria com os doentes mentais. Defendia a esterilização deles e, em 1929, quando falou no Congresso do Partido Nazista sobre os mais frágeis da sociedade alemã, foi às raias da desumanidade. Usou o argumento econômico e principalmente o da higiene racial para propor a eliminação de crianças especiais. Não é possível uma coisa dessas, rebateu Ana. Nós mulheres, pelo menos a grande maioria, nunca ficamos sabendo disso. Gunther, que era afiliado ao partido nazista, se calou. Contudo,
forasteiro emocionado acrescentou: nessa data, são dele estas palavras, Ana proferida neste congresso. Se a Alemanha viesse a ter 1 milhão de crianças por ano e se livrasse de 700 mil a 800 mil das mais fracas dela, o resultado seria um aumento da força. Belas e doces crianças com traumas cranianos, paralisia cerebral, defeitos físicos, síndrome de Down e outras alterações genéticas que precisariam ser protegidas como um tesouro inestimável da espécie humana, deveria ser, na opinião de Adolf Hitler, eliminadas. Ana não podia acreditar no que ouvia. Estava atônita. Não podia ser verdade. Gunther, por sua vez, estava trêmulo. Tinha vontade de voar no pescoço do forasteiro, mas alguma coisa o segurava em sua cadeira. Ouvia-o impassivelmente, mas não conseguia calá-lo. A ferocidade e monstruosidade humana havia chegado a patamares impensáveis. Era de se esperar que um líder político que tinha essa virulência contra crianças indefesas do seu povo não tivesse nenhuma compaixão com as crianças de outras raças e menos ainda com adultos e idosos. O extermínio em massa, a solução final para os judeus, já estava em curso no psiquismo de Hitler muitos anos antes dos campos de concentração. De repente, a porta central da pequena sala dos Gunther se abriu sem ninguém bater. Assustando o hóspede, era Kraus, um paciente com síndrome de Down, extremamente amável, que havia 10 anos habitava a instituição. Íntimo da família Kraus, entrava com a maior ingenuidade e ia mexendo nas panelas dos Günthers e na despensa para procurar comida. Ele sentou-se ao lado de Rodolfo, colocou os cotovelos sobre a mesa e as mãos sobre o rosto e disse para o hóspede: "Estou te ouvindo, não fala bobagem." O hóspede sorriu e afirmou: somente esse esquecido discurso de 1929 seria suficiente para Hitler ser alijado para sempre do teatro da política. Infelizmente, a Alemanha elegeu um líder sem examinar suas credenciais. Pagará muito caro e levará milhões de inocentes a também pagar um preço dantesco. Ana não aguentou. No rompante de ansiedade, ela, que era bióloga, concluiu: não é possível. É um plano bárbaro. Uma engenharia racial por meio de assassinato em massa de frágeis crianças, justificadas por quê? Por uma ideologia darwinista distorcida e inumana? E a doce mulher, agora irada, olhou para o seu marido e perguntou: isso é verdade, Gunther? Você sabia disso? Gunther respirou algumas vezes antes de quebrar o silêncio. Ele sabia, por isso não expulsaram os forasteiros. Sim, Ana, foi há 10 anos, eu estava neste congresso. Como não se revoltou? Você foi um fraco. Achei absurda sua tese, louca, estúpida. Mas eu era uma voz solitária e corria risco de vida no meio desses radicais. Hitler foi ovacionado com delírio. Foi essa tese que me fez lentamente me afastar do partido. Porém, em seguida tentou acalmá-la. Mas veja bem, Ana, Hitler está no poder há mais de 6 anos e nada aconteceu com essas crianças. O Führer mudou. Todos mudaram. Não, Gunther, respondeu o estranho, que parecia mais uma vez muito bem informado, e completou suas ideias. Hitler adiou suas teses loucuras, mas não abriu mão delas. Não apenas as crianças especiais internadas em instituições, como também pacientes que são doentes mentais estão na mira de Hitler. Rodolfo, que durante todo o trânsito de palavras parecia distraído, reagiu às palavras do forasteiro. Heil Hitler, salvem os asilos. Kraus levantou-se, bateu continência e confirmou: morte a todas as moscas, viva eu! E olhou para Rodolfo e exclamou: e você também. Depois ambos se acalmaram. Em seguida, o forasteiro fez comentário que deixou assombrados os anfitriões. Afirmou que em 1º de setembro de 1939, o dia em que a guerra com a Polônia começou, Hitler, que para se proteger raramente assinava ordens letais, firmou um memorando liberando os portadores de doenças incuráveis para terem a consciência de morrer. O programa se chamou dissimuladamente de eutanásia ativa, mas não era eutanásia no sentido clássico, consentida por uma pessoa em fase terminal e em dramático sofrimento, e sim uma eutanásia compulsória determinada pelo Estado. Vários médicos se revoltaram e foram expulsos dos seus cargos. Entretanto, esse programa, por incrível que pareça, foi apoiado não apenas pelos médicos fanáticos da Liga dos Médicos Nacionais Socialistas, mas por muitos outros médicos. Perto de 45% dos médicos na época eram filiados ao partido,
e de certa forma comprometido com a purificação da raça, algo intelectualmente débil e cientificamente absurdo, que demonstra a influência do meio sobre a inteligência de diversos psiquiatras sobre a arte da influência nazista, também a aprovam e elegem paciente para ser eliminado. Em março de 1935, foi aberta uma exposição em Berlim chamada de O Milagre da Vida, em que o médico despontava como o grande líder da política racial. Na busca do sangue puro, os judeus e os miscigenados surgiram como inimigos. Em um setor dessa exposição foram mostradas as comparações de Paul Schutz Naumburg, um ideólogo de artes nazistas e da defesa racial, sobre seres humanos portadores de deficiências genéticas. Schutz fez uma abordagem de tal monta agressiva que questionou a humanidade deles. Posteriormente, Gerhard Wagner, o médico-chefe do Terceiro Reich, prometeu que no futuro conseguiria realizar o desejo de Furran, criar um novo homem destinado a comandar a Terra. Era quase inacreditável que profissionais de saúde, que sob o juramento de Hipócrates deveriam preservar a vida a qualquer custo, defendessem esse bárbaro projeto, afirmou consternado o forasteiro e acrescentou: Hitler, numa reunião do partido neste ano, confessou como imponente voz: compatriotas, o que desejamos da juventude de amanhã é diferente do passado. Precisamos criar um novo homem para que nossa raça não sucumba. Gerhard Wagner fez um filme exibido em toda a Alemanha, no qual dizia que nos últimos 70 anos a população aumentará 50%, enquanto a doença hereditária aumentará 450%. Queria induzir a população a aceitar o extermínio desses inofensivos e insubstituíveis seres humanos. A sociedade alemã desaprovava a eutanásia da República de Weimar antes de Hitler tornar-se chanceler, mas após a sua ascensão tudo mudou. O nazismo criou um ambiente alucinante, queria eliminar os pacientes psicóticos, cuja complexidade intelectual em nada era diferente da dos normais. Pelo contrário, eram muito mais efetivos. Todavia, Hitler tinha o poder de criar, fomentar ou despertar o instinto animal de se alojava no inconsciente das pessoas, inclusive dos intelectuais. Mas a igreja não aprovara isso, disse Ana, em completo desespero. Hitler teme a reação da igreja, Ana comentou. Os hóspedes, mas sutilmente esperou a guerra começar a parar, num ambiente saturado de estresse, distrair a atenção das igrejas católicas e protestantes e diminuir a resistência. Infelizmente, a guerra já começou. Em breve este asilo será invadido e os pacientes serão mortos, alguns fuzilados, outros asfixiados. É preciso um plano urgente para Günther, interrompendo, o reagiu violentamente. Mentira, mentira! E raivoso levantou-se, pegou o judeu pela gola da camisa e completou: Hitler pode ser um ditador, mas não fará mal ao seu povo. Caia fora da minha casa, senhor Günther. Hitler é um estrangeiro, um austríaco que ama a si mesmo, mas não o povo alemão. No entanto, mesmo ouvindo essas palavras, o velho Günther arrastava com força o estranho para a porta. Rodolfo, arrancando os cabelos aos gritos, se interpôs. Não, papai, não, eu sou o general do Furran. De repente, diante do desespero do filho, ele o soltou e tentou acalmá-lo. O forasteiro não se intimidou, insistiu. Senhor Günther, para Hitler os internos dessa instituição não significam nada. São um embaraço social. É preciso fazer algo por eles. Günther abradou a sua ira. Sentou-se, estarrecido, no velho sofá que estava atrás da mesa de jantar. Não é possível. A justiça tem de prevalecer. Sim, a justiça vai prevalecer, falou Ana, embora sem convicção. Mas o estranho não escondeu deles o que sabia. Não havia justiça na Alemanha nazista. Hitler rasgou a Constituição. Hitler é a lei. Conseguiu unir o executivo e com o legislativo, tornando-se um despota que subjuga o judiciário para realizar sua vontade. E comentou que um destemido juiz distrital, Lothar Kreskin, se opôs ao programa da eutanásia ativa. Para ele, as crianças deficientes e os doentes mentais são pessoas que precisam de insofismável apoio. Escreveu cartas de protesto contra a ilegalidade gritante da ação, pois cria-se que o sistema jurídico alemão entraria em colapso. Quando lhe mostraram a autorização de Hitler para eliminá-los, num sobressalto disse: mesmo com base na teoria positiva,
O errado não poderia ser transformado em certo. Tal ousadia lhe custou caro. O próprio ministro da Justiça do Reich, Franz Günther, lhe escreveu: se o senhor não consegue reconhecer a vontade de Fulham como fonte da lei, como base para o direito, então não pode continuar a ser juiz. Kreisky foi aposentado compulsoriamente. Oficialmente, de 70 mil a 90 mil alemães foram vítimas desse programa de engenharia racial, mas, extraoficialmente, o programa deve ter ceifado um número muito maior, com gemidos inexprimíveis. Pais, esposas, filhos perderam seus parentes queridos, mas eles foram enganados. Recebiam 3 cartas. A primeira dizia que estava levando os pacientes para um lugar de assistência, a segunda, que estavam bem alojados, sendo bem tratados, e a terceira, continham pesares pela morte deles. Os Merkels ficaram impressionados com o corpo de informações que o estranho importava. Ficaram abaladíssimos com o que poderia vir. Hospedaram o judeu por mais 2 dias em sua casa. Rodolfo fazia relaxar e sorrir. Ambos passeavam com bom humor entre os doentes mentais. Enquanto isso, ele e os seus pais de Rodolfo começaram a aquietar um plano para proteger aqueles pacientes. Mas era quase impossível. Fazia muito frio, não tinha carros, agasalhos, suprimentos, mas mesmo assim começaram a levá-los para uma fazenda de um amigo que possuía uma casa que estava abandonada. Levaram 16 pacientes, inclusive Kraus. Quando se preparavam para conduzir outra leva, o inevitável aconteceu. Ouviram-se batidas violentas no portão central do asilo, que ficava ao lado do diminuto aposento dos Merkels. Não eram toques comuns. O casal ficou tenso. Pediu para o estranho sair rapidamente da sala. Rodolfo também se escondeu. Eram 12 polícias da SS, armados até os dentes. Rostos enraivecidos, mãos que portavam documentos faciais que denunciavam a procura de inimigos, mas dessa vez não eram judeus. Havia uma longa lista deles, e Rodolfo Merkel estava nela. Seus crimes, terem necessidades especiais, gastarem marcos do governo, contaminarem a raça ariana. Colocavam os doentes mentais em comboios. Os soldados já haviam passado por muitas instituições desse tipo. Alguns foram mortos por esquadrões da SS, outros em vans meticulosamente preparadas para liberar gás no asilo dos Merkels. Os soldados ficaram irados porque o número não batia. Começaram a procurar por Rodolfo. Sabia que era filho do líder da instituição. Sobre o pranto de Günther e Anna, vasculharam sua casa e não o encontraram. Ele estava dentro de um armário. Onde está o louco? Indagou aos berros o líder da SS. Não há mais ninguém aqui, afirmou Anna. É mentira. Onde está o louco? Voltou a perguntar o chefe da missão. Todos nós somos loucos, senhor, falou Günther, querendo dizer, indiretamente, que eram loucos por terem aceitado a liderança de Hitler. O chefe da SS já havia fuzilado mais de 50 homens pessoalmente. Era experiente e frio. Ao ouvir a ironia de Günther, sem se importar com a sua idade, aplicou-lhe imediatamente um bofetão que o derrubou no chão. Ana, desesperada, foi socorrê-lo. Rodolfo era um oficial. Não podia se esconder ao ver seu pai ferido. Saiu do armário do quarto e, aos gritos, veio até a sala. Eu sou o general do Fulham. Matem as moscas e não meus pais. O chefe da missão deu uma gargalhada fantasmagórica e disse: os malucos sempre se entregam. E olhando para seus parceiros, impiedosamente agarrou Rodolfo e o empurrou em direção à porta para o levarem. Deixem nossos filhos em paz, bradou Ana aos prantos, prostrada aos pés dos soldados. Por favor, solte-no. E ele, incapaz de fazer mal a alguém. O mundo ficou pequeno para conter sua angústia. Rodolfo era o sentido de sua vida. Viviam para o filho. Mas o chefe da missão, portando uma ordem expressa dos altos escalões da SS, sentenciou: destituído de sensibilidade. Em nome da raça ariana, ele deve partir. Sobre o impacto da dor de sua mãe, Rodolfo resistiu à rendição. Sou um general de Hitler. Matem as moscas. Vivam os judeus. Ao ouvir essa infâmia, recebeu no rosto um forte tapa de outro soldado, cujo estalido feriu não apenas o rapaz, mas abalou o judeu que estava escondido debaixo da cama no quarto de Rodolfo. Em seguida, apontaram uma arma para sua cabeça. Nesse momento, o estranho esforçava-se para sair do seu esconderijo. Queria proteger seu amigo. Fora ele, que inicialmente o acolhera para que não morresse congelado, mas sentisse paralisado em colapso. Parecia que iria explodir dentro do armário, porém,
não tinha domínio de sua musculatura. Ofegante, subitamente, numa explosão de ansiedade, deu gritos: reaja, saia, seu covarde! E batia em seu rosto, punia-se como o último dos homens, estava entre o sono e o despertar. De repente, Júlio Verne acordou em pânico. Parecia que estava sofrendo um infarto. Transpirava outra vez, tirava um pesadelo com requinte de detalhes, parmeando por fatos históricos e vivenciando com uma concrete espantosa. Catherine, ao ouvir seus gritos, acordou súbita e igualmente tensa. Acendeu a luz do abajur e viu o rosto de Júlio Verne, novamente desfigurado pelo pavor noturno. Olhos sobressaltados, rosto contraído. Parecia ter saído de um filme de terror em que ele era a vítima, como se estivesse fugindo de algo que o consumia por dentro. Acalme-se, Júlio. Você está em seu quarto. Acalme-se. Ao ouvir a voz de Kate, respirou profundamente, mas ainda estava sob efeito da crise. Tentando regurgitar seu pavor, abraçou-o, e o homem, que não estava acostumado a chorar, derramou lágrimas novamente. Ela sentiu as pulsações vigorosas do seu coração e de seus pulmões ofegantes. Ele realmente estava sofrendo. Não eram pesadelos comuns. Procurando aliviá-lo, ela lhe disse: está tudo bem, foi só mais um pesadelo, querido. O intrépido professor, pela primeira vez, se permitiu entregar-se como uma tímida criança ao colo de sua mulher. Kate, elas entraram no asilo de Adaman e, sem piedade, levaram aqueles pobres inocentes para a morte. Não estou entendendo, Júlio. Foi então que lhe contou o sonho que o abismou. Ela ficou impressionada. Nunca ouvira falar de alguém que sonhasse com esta riqueza de detalhe. Os pesadelos continuaram numa incidência de pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Seu imaginário o transportava para dentro da história, ao vivo e em cores. À medida que o tempo passava, Catherine, que sempre achou seu marido de um equilíbrio emocional refinado, começou a ficar preocupada com sua saúde mental. 10 dias depois, mesclados os papéis da esposa e psicóloga, sem querer ser indelicada, falou-lhe honestamente: Júlio, você tem andado tão tenso ultimamente. Seu bom humor está se dissipando, sua paciência se esgotando. Eu sofria por antecipação. Agora você sofre pelo passado. Um passado que você não construiu, mas parece que dele participou. Ele manteve silêncio, não se defendeu nem se justificou. Sabia que ela tinha razão. Catherine completou: você era tão forte, querido. Era difícil vê-lo chorar, mostrar-se inseguro e se atemorizar, mas agora, de um mês para cá, tornou-se um colecionador de lágrimas. Acorda em prantos. Sinceramente, sei que você está sofrendo, mas não sei como ajudá-lo. Meu cérebro parece que vai explodir. Parece que meu inconsciente está traindo minha tranquilidade. Vivo em estado de alerta. Estou com medo de dormir. Kate o afirmou recomeçar. Confessou o professor que nunca fora controlado por nenhum tipo de fobia e já havia tido diversos marcantes pesadelos, algo que não fazia parte da rotina do seu sono. Você sempre foi um referencial de saúde psíquica para mim. Sei que era um pouco ansioso, um tanto teimoso. Ele sorriu suavemente e ela continuou: mas nunca o vi tão irritado. Será que não seria um momento de procurar ajuda? Falou encorajado a procurar um psiquiatra ou psicólogo experiente. Não sei. Acho que primeiro devo tentar me reorganizar. Eu me supero. Kate, eu me supero. Não era resistente a procurar ajuda. Já tinha exercido com brilhantismo a psicologia clínica antes de ser professor. É que no fundo achava que algo estava errado, mas não sabia dizer se dentro ou fora dele. No início da semana seguinte, um fato o levou a ter certeza de que algumas coisas estranhas o envolvia. Catherine não havia pernoitado em Londres nos últimos 2 dias, fora dar uma conferência em Paris. Ele havia tido uma noite relativamente tranquila, sem sobressaltos, mas dessa vez o pânico veio de fora. Após despertar, ouviu toques fortes e apressados na porta da entrada do seu apartamento. Estranho, falou alto para si mesmo. O porteiro não avisou que alguém estava subindo. Vestiu uma calça amassada e rapidamente saiu para atender a porta. Observou pelo olho mágico da porta e não viu ninguém. Titubeou por momentos, mas em seguida abriu ansioso. Nada. 10 segundos de silêncio, respiração lenta, olhos fixos no corredor. Ninguém. Será que algum vizinho está brincando comigo? Ou que alguém errou de apartamento? Pensou. Ao fechar a porta, inclinou sua cabeça para baixo e viu uma carta. Não recebia cartas, havia vários meses. Toda sua comunicação era feita através das redes sociais e pelo correio eletrônico. Abaixou-se, pegou-se delicadamente e achou-a estranhíssima. Estava datada 6 de dezembro de 1939.
Esfregou os dedos nos olhos enquanto lia a data da carta. A textura do envelope era diferente. Fosca, desgastada, envelhecida. Não parecia o papel macio usado atualmente. E por fora não tinha o nome de remetente e nem para quem era adereçado. Abriu e, para sua assombro, a carta foi escrita à mão, com uma caneta tinteiro. E o que era pior, a letra era sua. Mas como isso é possível? Disse suspirando. E os mistérios continuaram a se seguir. Olhou atônito e não podia acreditar. Estava endereçado ao ministro de propaganda de Hitler, Goebbels. Rapidamente leu: Senhor Goebbels, gostaríamos de ter um encontro com o senhor por ocasião da visita da sua mãe à minha cidade. Desejaríamos discutir ideias de seu estrito interesse, inclusive novas técnicas de propaganda vinculadas pelo rádio. Certo de que serem atendidos, subscrevemos-nos, Júlio Verne e Rodolfo Merkel. O que está acontecendo? Eu escrevi uma carta para este crápula, não é possível, disse andando de um lado para o outro, com a mão direita esfregando os cabelos e a esquerda segurando a carta, e acrescentou pasmo. Eu odeio o projeto megalomaníaco de Hitler, odeio a propaganda de massa imprimida por Goebbels. Como então me dirijo a ele? Não posso estar ao lado dessa fábrica de horror. Quem está me pregando esta peça? Quem assina comigo? Sentou-se abalado no estofado bege, extremamente macio, mas parecia que se sentava sobre pedras pontiagudas. Não relaxava. Tentou centralizar seu intelecto e dar-lhes um choque de racionalidade, mas não teve êxito. Era difícil gerenciar seus pensamentos. Estava parcialmente desconexo. Um tanto confuso. Pessoal, eu sei, eu estou dentro de um pesadelo. Nada disso é real. Mas apertou sua mão esquerda e sentiu sua pele, esfregou seu dedo sobre a carta e sentiu sua textura. Não era um pesadelo, mas nem por isso era menos chocante. Perturbado, tentou encontrar suas razões. Meu inconsciente está me pregando uma peça. É isso, só posso tê-lo escrito sonâmbulo. Mas não é possível, esse papel e essa tinta. Por que um encontro com um arquiteto de propaganda nazista? Colaborar com ele? Impossível eliminá-lo, provavelmente, mas não mato nem uma mosca, e esse Rodolfo é o mesmo com quem sonhei há algumas semanas. Por que assina esta carta comigo? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Lembrou-se do carro que quase o atropelou e do provável anel com o símbolo nazista. Por alguns momentos começou a pensar alto, achando que estava sendo alvo de uma conspiração. Mas nada fazia sentido. Não sou agente secreto, não faço parte de nenhum partido político. Sou apenas um professor, um mero professor de história. Meu Deus, ou estou enlouquecendo, ou será que estou sendo... Não, isso é paranoia, disse suspirando e transtornado, ao mesmo tempo em que o candeeiro de imagem, mentais e pensamentos inquietantes fervilhava em sua mente. Ele, para tentar sobreviver, procurava dar aulas vibrantes, não mais informava a história, teatralizava, a transportava seus alunos para dentro da história viva, tal qual era transportada em seus pesadelos. Descrevia personagens como Rodolfo, suas características de personalidade, seus trejeiros e gestos bizarros, estimulando seus alunos a admirar a complexidade do psiquismo humano e levando-os a enxergar a desumanidade do líder da Alemanha e de seu radical partido. Hitler assassinou os filhos da Alemanha com alterações genéticas e mentais como sendo inimigos da política racial do Estado. Nunca a ciência desonrou tanto a humanidade, dizia o professor para as turmas de alunos, que ficaram em estado de perplexidade em suas aulas, e imitava a voz e o comportamento grosseiro dos oficiais da SS com seus mandatos de busca. Levava sua plateia à comoção. Não queria ser herói, mas se tornou convicto de que os professores, embora frequentemente não gozem dos melhores salários, são revolucionários, semeadores de ideias, têm um poder de transformação social maior que os generais e os políticos. São as ideias que promovem a paz ou fazem as guerras. Júlio Verne nunca se sentiu tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso. Para alguns, ele parecia um homem mentalmente descompensado. Para outros, um mestre inconformado com o cárcere social. Se as ideias os inquietaram, caros alunos, ou vocês estão mortos como pensadores, ou eu estou morto como educador. O recado era direto e provocador, e ele acrescentava: se vieram aqui para ouvir informações, esqueçam-me, liguem um computador. Eles farão um trabalho melhor que o meu. Estimulando seus alunos a debater ideia, dizia: a violência não é a causa apenas pela ação dos tiranos, mas também pelo silêncio dos que se calam. Mas se calam sobre o quê? Eles se perguntavam. Contudo, o professor não explicava muito. Cada um interpretava como queria.
Sua irreverência ocupava a pauta principal das conversas nos corredores da universidade. Muitos queriam conhecer o maluco, que subia na mesa, colocava os alunos contra a parede e bradava teatralmente suas aulas. Numa universidade entediante, cuja transmissão seca e fria do conhecimento competia com a supra-excitante internet para capturar a atenção das plateias e perdia de lavada. O surgimento de um professor descompensado, polêmico, foi um acontecimento notório. Suas aulas começaram a ser disputadas por ouvintes de outros cursos que não tinham aulas de história no currículo. O intelectual passou a ser famoso, algo que incomodava o reitor. Colecionava admiradores, mas não poucos detratadores. Não havia uma aula em que não fosse aplaudido de pé ou da qual não saísse espectadores enraivecidos em algum momento de sua preleção. Alguns alunos, como Peter, Deborah, Evelyn, Lucas, Brady e outros, começaram a acompanhar o mestre em todas as classes. Muitos não amavam os livros de história nem procuravam expressar seus pensamentos em sala, mas algo aconteceu no psiquismo deles. Começaram a ter uma sede insaciável de conhecimento. Dias depois, Júlio Verne estava trabalhando em seu computador, quando de repente uma mensagem eletrônica chegou marcando uma reunião urgente na reitoria da universidade. Em outros tempos, ele se sentiria confortável com o convite. Elogios certamente seria ouvido. Hoje sabia, o quadro havia mudado. Nunca tivera muita afinidade com o imprevisível e austero reitor, mas o suportava. No horário marcado, foi ao encontro. Pernas cruzadas, o pé esquerdo se movimentando ininterruptamente, revelaram a ansiedade. Esperou longos 25 minutos para ser atendido. A porta se abriu e o pró-reitor acadêmico, Antônio, convidou-o a entrar. Nem um sorriso, nem um cumprimento. Além do pró-reitor, estava reunido ao redor da mesa Álvaro de Mogno, avermelhado, o reitor Max Humpert, o coordenador do curso de Direito, Michael, e um advogado da instituição. Os rumores das aulas de Júlio Verne havia semanas os estavam perturbando, rostos cerrados, pedras nas mãos. O senhor está aqui há anos e nunca teve problemas, mas ultimamente vários alunos têm reclamado de sua conduta, afirmou o reitor. Eu sei, mas alguns que me têm elogiados. Não houve resposta. O que é pior, o senhor está sendo processado, professor, por calúnia e difamação por 3 alunos. Nossa universidade, por tê-lo contratado, tem responsabilidade solidária neste processo. Falou secamente o reitor. Os demais inquisidores mantiveram um silêncio tépido. Não entendo os motivos. Antes que terminasse a frase, o reitor o cortou. Não entende os motivos? O senhor os chamou de nazistas. Jamais isso é mentira. Falei que são filhos do sistema cartesiano. E o que o senhor quer dizer com isso? Expressou o confuso advogado da universidade, o Dr. Cássio. Não conhece os acidentes provocados no inconsciente coletivo pelo cartesiano, doutor? Não. Somos alunos. Vá direto ao assunto, comentou friamente Antônio, o pró-reitor. Afirmei que a dor foi institucionalizada pela matemática. Os homicídios, os suicídios, a violência contra as mulheres, os maltratos na infância, a farmacodependência tornaram-se estatísticas propaladas pela mídia ou estudadas pela academia. Não enxergam esse fenômeno? Michael, como coordenador do curso de Direito especialista em Direitos Humanos, ficou fascinado com as implicações psicossociais daqueles simples cadeais de ideias. Mas não foi essa a impressão de Marx nem de Antônio, os líderes da poderosa instituição. Pare com esse romantismo acadêmico, professor, comentou rispidamente Antônio, mas Marx foi mais longe. Quem é o senhor para nos induzir a defender suas teses? Quem diz que sua crítica a esse cartesianismo não é uma estupidez? O senhor está se tornando um corpo estranho nesta universidade. Muitos comentam que temos um professor histriônico, polêmico, maluco. Cumpra seu papel acadêmico como sempre fez, rebateu Max, no tom exasperado. Sinto muito, não darei mais aulas como sempre dei. Eu formava repetidores de ideias e não pensadores, comentou Werner, lembrando-se de que não poucos intelectuais aplaudiram aos loucos de Hitler, as loucuras de Hitler. Está nos afrontando, professor? Se continuar assim, nós o cortaremos da universidade por justa causa, afirmou Max, com o dedo em riste apontando para ele. Nosso advogado, o Dr. Cássio, irá defendê-lo, bem como na universidade. E mais uma reclamação, nosso contrato será encerrado e talvez o senhor tenha mais um processo, agora de nossa parte. Calma, cavalheiro, falou Michael, tentando abradar a ira de Max. Senhor reitor, são respeitáveis os pontos de vista do professor, disse Michael em sua defesa.
respeitáveis, estamos maculando nossa magna instituição com a conduta antiética desse professor, inclusive perdendo alunos por sua petulância, o que era uma insofismável mentira. Seu tom de voz e sua sudorose facial indicava que estava completamente descontrolado. O que eles não disfarçavam era o seu desejo de intimar o professor. E pessimistas sentenciou: e certamente teremos que pagar caras indenizações a certos alunos por suas difamações. Depois do clima tenso, respirou profundamente e diminuiu seu tom de voz. Resolvemos introduzir a história no currículo de alguns de nossos cursos para nos distinguir das outras instituições acadêmicas e incumbimos aquele que era um dos mais notáveis mestres para realizar esta empreitada. E agora somos apunhalados pelas costas, traídos. O pró-reitor acadêmico ponderou: o senhor pode ter suas convicções, professor, mas jamais deveria afrontar nossa clientela. É pago para transmitir dados e não causar polêmica. Senhor Antônio, sou pago para formar mentes livres. Se a meta é transmitir dados frios, contrate um programa, ele será mais eficiente. Como formar mentes livres sem provocar os alunos com a arte da dúvida? Como usar a arte da dúvida sem questioná-los? E como questioná-los sem perturbá-los? Impossível. Diante dessas palavras, o reitor ansioso esfregou as mãos no rosto, emudecido. Antônio colocou sua mão na cabeça. Sabia que Júlio Verne era um gênio no debate de ideias e que desde que assumiria a pró-reitoria, nunca um professor fora tão disputado. Todos queriam assistir às suas aulas, embora tivesse seus desafetos. Professor Júlio Verne, expressou Antônio, agora pausadamente. O que lhe peço é que não cause montinhas, só isso. Impossível para o professor que detestava a quietude da classe e amava as discussões. Neste momento, ele fez um mergulho em seu psiquismo e, comovido, revelou um de seus pesadelos. Há pouco tempo, tive um sonho que me perturbou muitíssimo. Vi jovens alemães de 18, 19, 20 anos nos tempos de Hitler. Frequentavam escolas, tinham sonhos, eram sorridentes, bem-humorados, gostavam de ter amigos, ir a festas e jantares, tais quais os nossos alunos desta universidade. Eles não eram psicopatas no sentido clássico. Não imaginariam que um dia pegariam em armas e teriam a coragem de assassinar sem compaixão judeus ciganos, homossexuais, inclusive dóceis crianças especiais de sua própria raça. Mas, adestrados pelo nazismo, eles os consideram a escória da humanidade e praticaram tais atrocidades. Com uma arma numa mão e uma ordem de busca na outra, tornaram-se deuses do mal. Todos os que estavam na reitoria ficaram abalados com o que ouviram. E mais perplexo ainda, porque o professor teatralizou, como fazia em classe um soldado alemão no encalço de inimigos do regime, imitando a voz do alemão, disse: onde estão doentes mentais que contagiaram a raça ariana? Em seguida, imitou a voz e os comportamentos bizarros de um inocente psicótico. Não sei, senhor. Salve a Alemanha. Por favor, nos leve para conhecer o grande e bondoso Furran. E o Furran lhe dava um presente. E em seguida imitou o presente, o som de uma metralhadora. Depois dessa breve teatralização, Júlio Verne reafirmou: estou aqui para contribuir para formar mentes com consciência crítica e não manipuláveis. Não sei se conseguirei, mas se não tentar, será melhor desistir de ser. E, interrompendo sua própria fala, levantou-se e, sem se despedir, saiu silenciosa e emocionadamente. Michael também sentiu seus olhos se umedecer. Absorto em seus pensamentos, Júlio Verne nem sequer atinava por onde caminhava. Se continuasse com sua agenda, estaria com a corda no pescoço. Mas como calado? Como silenciar um homem com uma mente em pânico por terrores noturnos, abarcada por fatos inexplicáveis e perturbada pelo conformismo social? Era um homem inquietante e inquietador. Augusto Cury, o colecionador de lágrimas, Holocausto Nunca Mais, capítulo 3. A caça de doentes mentais.